O primeiro gol da carreira de Estevão na Liga dos Campeões veio logo na primeira titularidade do brasileiro na maior competição de clubes do mundo e justamente em casa, na nova casa, aqui em Stamford Bridge. E veio com direito a recorde. Ele se tornou o jogador mais jovem da história do Chelsea a marcar nessa competição. Foi um jogo da festa dos adolescentes, né? Foi um jogo em que a garotada do Chelsea fez a festa para cima desse frágil Ajax, de um começo de temporada muito ruim para o tradicionalíssimo recordista de títulos da Liga Holandesa. O Ajax ele tem 36 títulos da Eredivisie na história, mas não conquista, tem 3 temporadas e no momento é o 4º colocado na Liga Nacional. São 3 derrotas agora, a segunda por goleada na Liga dos Campeões. É claro que uma expulsão no começo do primeiro tempo condicionou muito o jogo aqui. Antes disso, era um jogo equilibrado, com poucas chances e poucos espaços para os dois lados, mas de qualquer forma, é um Ajax que mais uma vez sofre um baque muito grande e dessa vez, repito, para um Chelsea alternativo, para um Chelsea adolescente. Foi, aliás, uma escalação muito mexida que juntou o time mais jovem da história do Chelsea a começar uma partida de Liga dos Campeões. E, cara, antes do jogo, o jogador que detinha o recorde agora, detido por Estevão, o Reece James, fez esse gol anos atrás com pouco mais de 19 anos, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Isso, 19 anos e 10 meses, quase 20. Ele era o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Chelsea na Champions. Até a partida de hoje. 3 superaram o Reece James, para você ver a festa dos adolescentes por aqui. O Mark Gill, com 19 anos e 9 meses, o Tyreek George com 19 anos e 8 meses e agora o Estevão com 18 anos e 6 meses, esse com uma larga distância para os outros mais velhos de 19 anos. Cara, foi uma goleada para o Chelsea pegar ainda mais tração nesse momento da temporada, né? Depois de um momento de raios e trovoadas ali, com aquela derrota para o Manchester United, uma sequência de 3, 4 jogos sem vencer. Conseguiu antes da data FIFA passada essa vitória contra o Liverpool aqui, né, com aquele gol do Estevão, como sequência da vitória diante do Benfica, e agora volta com 3-0 para cima do Forest e esse 5-1 para cima do Frankfurt, 4 vitórias consecutivas, o que é uma imensidão de tempo. E para o Enzo Maresca isso está fazendo muito bem, ainda mais com a possibilidade de rodar tanto o elenco, né, de descansar as pernas que precisavam ser descansadas e dar ritmo aos que precisavam desse ritmo. E eu preciso voltar a focar no Estevão. Por quê, gente? Porque além dele ser um dos jovens mais talentosos e que provocam maior grau de excitação, vai assim, nos torcedores e nas pessoas que são apaixonadas por futebol aqui na Inglaterra, eu tô falando com o Brasil, né? Então, assim, é claro que eu preciso falar mais do Estevão do que do Tyreek George, do que do Mark Gill, do que do Roger Welsh, eu acho que entrou também, entrou bem no jogo. Eu quero falar, o Lavia mais uma vez muito bem. Eu vou focar no Estevão, evidentemente. Até agora aqui, ó, tô focando no Estevão. Um abraço, tá? Obrigado mais uma vez. Vou ficar aqui mais um tempinho, pegando chuva. Tá aí o Estevão passando, depois de uma entrevista muito bacana com a gente, que já está nas redes sociais da TNT Esportes. Eu espero que você, se não tiver conferido ainda, confira esse papo com um garoto que, enfim, cara, tudo que eu escuto do Estevão são coisas boas, né? É claro que são pessoas próximas que querem o melhor dele, mas nem sempre é assim. E com essa observação inicial ainda, né? Não conheço. Ele acabou de chegar aqui no meu quintal, que é o futebol inglês. E as primeiras impressões são muito boas. E hoje ele conseguiu a primeira titularidade, repito, na Liga dos Campeões. São 12 jogos do Estevão com a camisa do Chelsea, o que já é bastante, tá? 5 titularidades, menos da metade, o que é um número bem ok. Cara, para quem acabou de chegar diretamente do futebol brasileiro, com tantos jogadores nessa posição, é um número bastante relevante. Ainda que é importante que se pese o número de problemas
físicos que o Enzo Maresca tem, inclusive no setor ofensivo, né? Hoje não tinha o Palmer, que vai ficar fora por algum tempo no estaleiro. Não tinha o João Pedro, suspenso por conta do bobo cartão contra o Benfica aqui, né? 2 cartões amarelos em pouco tempo em campo, entrando no segundo tempo, naquela que deveria ser uma vitória tranquila. Mas ainda assim foi o Estevão quem jogou aqui hoje, tá? Não foram outros que estavam no banco. Então, é um começo de temporada interessante. Ele vinha de 3 jogos consecutivos saindo do banco de reservas, então não era titular há quase um mês. Quando ele foi titular, o Estevão ele emendou na Premier League 2 titularidades em 2 jogos problemáticos para o Chelsea. Ele foi azarado, porque ele é titular naquela partida em Old Trafford, em que ele tem que sair com 4, 5 minutos por conta da expulsão tão cedo do Robert Sanchez, o Maresca tendo que consertar ali o time. E depois contra o Brighton, na derrota por 3-1, ele sai no começo do segundo tempo por conta da expulsão do Chalobah, que também condiciona o jogo. Ele joga um pouco mais, mas ele também é meio que sacrificado para o Maresca acertar o time. E desde então não tinha sido mais titular. Ele sai do banco bem, em quase todas as partidas. Ele sai do banco para fazer aquele gol decisivo contra o Liverpool. Ele volta da data FIFA no banco contra o Forest. E agora ele é titular e pela primeira vez na temporada completa 90 minutos em campo. O Estevão ele começou pela direita, passou quase o jogo inteiro pela direita e terminou o jogo no centro do ataque. E foi bacana porque acho que a proporção de minutos por finalização foi maior no centro do ataque do Estevão. Não é tão lógico assim, não é tão óbvio assim, porque várias vezes o ponta ele pega mais na bola do que o centroavante e nem sempre procura o centroavante. O Estevão foi procurado. E eu acho esse um detalhe que eu já falei várias vezes aqui, eu acho importante frisar. Enquanto eu vir isso, não vou ficar falando se eu parar de ver, o quanto que o Estevão é procurado, bicho, em campo, pelos companheiros. É quase que automático, se a bola está mais ou menos no centro do campo para a direita, quem pega na bola dá uma olhada para a ponta ali, onde o Estevão está. Ou quando ele está no centro, quem pega na ponta olha para o centro da área para ver onde é que está o Estevão. Existe um grau de confiança, de confiabilidade dos companheiros. E cara, assim, eu não jogo bola, né? Já tentei jogar, joguei muito, em termos de quantidade, não de qualidade nunca. Mas por viver tanto tempo no futebol e também por ter jogado um pouquinho de pelada, mesmo que num nível horroroso, você sabe que os caras só dão a bola em que eles confiam, cara. Não dá a bola no pé do cara que a bola queima no pé dele. Não dá a bola no pé do cara que se esconde atrás do adversário. O Estevão aparece pro jogo, confiança, e o Estevão recebe a bola, confiança deles nele. E eu acho isso interessante de ser observado. Ainda mais nesse contexto de começo, de adaptação, novo país, nova liga e tudo mais. E ele não sente o jogo, bicho. Primeiro gol da seleção, Maracanã. Primeiro gol na Premier League, Liverpool. Primeiro gol na Liga dos Campeões, na primeira titularidade, jogando muito bem. A partida do Estevão foi muito boa. Tentou acho que 8 finalizações, uma delas de bicicleta no segundo tempo, o que demonstra confiança. A torcida adora o Estevão. Se os jogadores procuram o Estevão, a torcida tem um ruído, tem um murmurinho toda vez que o Estevão pega na bola, de expectativa. É aquele cara que faz o cara esperar algo diferente. E ele várias vezes aconteceu. Ele perdeu mais a bola do que ganhou, tá? Nas tentativas de drible. Não foi um jogo de um Estevão liso passando por todo mundo, mas ele está tentando. E volta e meia ele consegue, tanto é que sofre o pênalti. E no lance do pênalti, bicho, tem um toque de classe do Enzo Fernandes que é absolutamente formidável, assim. Ele já tinha tido um toque de classe literal, porque converteu o pênalti anterior, o Enzo Fernandes marcando o primeiro gol dele na Liga dos Campeões, inclusive, na carreira. Ele é o batedor de pênalti do time, capitão. E aí no segundo pênalti, esse sofrido pelo Estevão, o Enzo Fernandes tem um toque de classe metafórico ali, né? Ele coloca a bola nas mãos do Estevão, tendo uma sensibilidade muito bonita, cara. Muito bacana o Enzo fazer isso com o Estevão. Eu acho que tem ali mais uma sinalização de confiança, porque não daria nas mãos de quem ele acha que vai perder ou de quem não treina bem, nesse quesito. Mas também acho que tem um abraço ali de um líder capitão
num moleque que está chegando de outro país, como o Enzo também já viveu isso, né? Quando saiu da Argentina para Portugal e depois para cá. Então, tem muita coisa, tem muitos gestos bonitos aí. E o Estevão jogou bola, driblou, 92% de acerto dos passes, então conseguiu, e muitos deles no terço final, né? Então na zona de perigo para o adversário. É claro, importante sempre frisar, a expulsão condicionou a facilidade do jogo para o Chelsea e, consequentemente, para o Estevão. Mas eu gostei do que vi, gostei do que conversei depois do jogo. Temos entrevistas não só com o Estevão, mas também com o Enzo Maresca, falando sobre o Estevão. E é uma joia que o Chelsea está tratando bem. Isso é outro ponto importante, que bom que eu lembrei dele. Quando o Estevão optou por vir para o Chelsea, muita gente, e vamos lá, inclusive eu, achamos, caramba, será que é o melhor destino para o Estevão? Porque, mal ou bem, e o torcedor do Chelsea pode até concordar comigo, talvez, já tinha tido um número suficiente de jogadores brasileiros que bateram aqui e ou voltaram ou não conseguiram minutagem. É caso a caso, evidentemente, mas o geral parecia que, caramba, o Chelsea contrata tanto que você tem muito pouco tempo para fazer dar certo. Nos treinos, inclusive. Né? Ângelo, que pode voltar e dar certo, David Washington, Andrei Santos demorou para conseguir ter o que ele está tendo, inclusive entrou bem no jogo hoje, no lugar do ótimo Lavia. Que bom que está tendo sequência o Lavia, inclusive. Mas o que eu ia falar? Então era justa essa dúvida. Mas o Chelsea está tratando o Estevão muito bem. Méritos do próprio Estevão, méritos do Chelsea, méritos do Enzo Maresca, do Enzo Fernandes também. Cara, sim, informações que eu acho interessantes que eu tenho escutado. Um dos preparadores físicos do Maresca está aprendendo português para se comunicar melhor com o Estevão. O Estevão falou que está entendendo um pouquinho melhor o inglês, mas a gente sabe que o inglês dele está longe de estar próximo de uma conversação plena. O João Pedro está ajudando muito ele, o Andrei Santos também, mas o João Pedro principalmente, que tem mais sequência de tempo na Inglaterra, né, desde o Brighton e do Watford. É um cara que está ajudando, mas também está cobrando, não está ajudando só por ajudar. Eu escutei que o João Pedro, volta e meia, quando o Estevão olha para ele para esperar a tradução, ele devolve a bola e fala, e aí, o que você entendeu? Vamos tentar praticar isso aí. Então não é um tradutor para facilitar uma potencial preguiça, do jovem para aprender a língua. Ele também está induzindo e incitando o cara a aprender. Mas é bacana que alguém da comissão, o preparador físico do Maresca, está aprendendo português. E eu acho que foi nele que eu esbarrei hoje, que eu passei por aqui, ele falou, desculpa, mas num sotaque carregado, meio italiano, acho que é esse cara. O próprio Maresca está falando espanhol com o Estevão para ver se consegue facilitar ali as conversas e um pouquinho de português. E vamos ver, né, o Estevão aprendendo inglês com o passar do tempo, é absolutamente natural. Então tem certos cuidados que o Chelsea está fazendo e está tomando que eu acho muito interessante. É isso, cara, assim, acho que hoje é falar mais do Estevão mesmo, né? Falei um pouquinho do geral do Chelsea, tem muita coisa, é um Chelsea que está conseguindo grandes resultados sem o Cole Palmer, isso é importante de ser frisado, e no sábado tem um confronto contra o Sunderland, aqui um grande começo de temporada do Sunderland, mas o Chelsea é favoritaço, ainda que sem o Cole Palmer, porque tem muitos jovens aí despontando. É claro que nem todo jogo vai ser como hoje, nem todo jogo eles vão ter essa minutagem, mas o futuro pode ser bonito para o Chelsea. E a juventude também é o caminho. Às vezes juventude demais faz mal, né? Você precisa de um equilíbrio ali, mas o Chelsea tem esse equilíbrio que hoje foi a festa dos adolescentes mesmo, porque o jogo permitiu, e a fragilidade do Ajax, ainda mais com um homem a menos também. É isso, minha gente. Estou feliz de ter presenciado isso. Tomara que no futuro o Estevão seja tudo isso que a gente está projetando, para olhar para trás, para esse dia, e poder dizer, eu estava no primeiro gol dele na Champions. Enfim, espero que não com essa voz.